Olha, nós vamos observar à luz da literatura de que não há uma única resposta para essa pergunta, né? O suicídio é um fator, é um fenômeno multideterminado. É um fenômeno que ele apresenta aí diversos fatores que vão influenciar para essa realidade. Mas, logicamente, isso não nos priva ou não nos deve, de alguma maneira, impedir de que a gente avalie, de que a gente estude, de que a gente possa compreender por que isso tem acontecido, né? E uma primeira reflexão que eu gostaria de fazer, gente, é que não apenas por que esses índices são tão altos. Essa é uma pergunta que, logicamente, todos nós fazemos. E, por exemplo, né, alguns dados apontam que mais de 90% das pessoas que cometem suicídio estão aí com algum transtorno mental. Então, nós poderíamos sugerir que o transtorno mental é um grande problema a ser enfrentado para reduzir os índices de suicídio. Mas, por outro lado, veja que dado interessante. De quem apresenta transtorno mental, apenas 10% comete suicídio. Então, isso nos leva a entender que talvez o transtorno em si não seja o problema, mas algo que vai além do transtorno. E é essa reflexão que eu gostaria de começar fazendo, né? De que, veja, mais do que nunca, nós vivemos em uma sociedade que tem perdido de vista o paraquê da sua existência. E aqui eu gostaria, logicamente, de trazer um pouco da logoterapia análise existencial, como o D. Antônio falou, né, uma teoria criada por um psiquiatra vienense chamado Viktor M. Frankl. E Frankl ele foi sobrevivente de 4 campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Mas ele traz uma teoria extremamente contemporânea, atual, porque ele vai dizer o seguinte: quando o ser humano perde de vista o sentido da sua existência, a sua vida está em risco. E parece algo distante da realidade, mas vejam, gente, quando uma pessoa está em um quadro depressivo com ideação suicida, por exemplo, qual é o discurso mais comum de nós ouvirmos? A minha vida perdeu o quê? Perdeu o seu sentido, a sua cor, o seu brilho. Então a gente começa a compreender que essa perspectiva de sentido não é uma perspectiva distante, filosófica, ilusória, não. É algo que diz respeito à nossa existência concreta. Nós, enquanto humanos, carecemos de encontrar sentido para a nossa vida. E aqui a gente poderia fazer algumas reflexões a partir disso. A primeira delas é que nós estamos vivendo em um tempo extremamente onde as pessoas têm cada vez mais buscado o hedonismo, por exemplo. As pessoas têm muito mais estado preocupadas consigo mesmas, com a sua própria autorrealização, satisfação, seu prazer. Então a nossa sociedade é uma sociedade muito hedonista, é uma sociedade que vive um profundo ativismo. E aqui, gente, muitas vezes esse é o problema. É um ativismo desprovido de sentido, isso é, as pessoas não param mais, elas estão correndo, e muitas vezes só param quando adoecem, né? A gente vive uma sociedade do imediatismo também, tudo é para agora, né? As crianças de hoje, então, são crianças com pouquíssima tolerância à frustração, né? Pouquíssima tolerância a qualquer não, porque é um tempo muito assim, de muito imediatismo, tudo é para ontem, né? Então as pessoas estão sempre correndo, sempre atrasadas, sempre sem tempo para fazerem as coisas. Então isso começa, de certa forma, a refletir também nessa realidade. Vamos dar um exemplo: como nunca na história se consumiu ansiolítico, antidepressivo, antipsicótico. E a gente começa a pensar, poxa, o que é que tem acontecido, né? E algo que, particularmente, enquanto profissional da saúde mental, eu tenho percebido, é o quanto as pessoas, muitas vezes, só param depois que adoecem. O quanto elas estão valorizando aquilo que é importante e supérfluo em detrimento daquilo que é essencial. Vamos dar um exemplo. As pessoas não têm mais tempo para amigos, para família, não têm mais tempo para, contemplação, porque elas estão muito ocupadas, não é? Correndo atrás. E tem uma frase do Frankl muito interessante, ele diz assim: olha, mais do que nunca, as pessoas têm encontrado meios para viver, mas não têm encontrado razões pelas quais viver. Isso é, elas estão sempre batalhando pelo pelo reconhecimento, sucesso, status, dinheiro, e elas estão perdendo a capacidade de compreenderem o paraquê da sua existência. Então isso muda, por exemplo, a nossa maneira de compreender a prevenção ao suicídio. Frankl vai dizer que muito mais do que se perguntar por que as pessoas têm tirado a vida, nós precisamos resgatar a pergunta: para que nós vivemos?
E isso, gente, muda muito a nossa maneira de compreender esse fenômeno. Porque eu me detenho não apenas no aspecto patológico, em compreendendo ali a depressão, a ansiedade, tantos outros transtornos. Lógico, eu preciso ter uma grande compreensão de tudo isso. Mas isso me resgata ao olhar para o para quê da minha existência, qual é a finalidade, o propósito, para que eu estou aqui neste mundo, entre outras palavras. Isso me leva a olhar para as minhas potencialidades, para aquilo que eu tenho de salutogênico, né, dos aspectos saudáveis do ser humano. E quando nós ressaltamos esses aspectos saudáveis, isso vai ter um impacto significativo no nosso processo de adoecimento. Que lógico que não é a internet que está doente em si, mas nós que estamos adoecendo e, consequentemente, temos utilizado tudo aquilo que tem à nossa disposição, né, de uma maneira que tem favorecido também esse processo de adoecimento. Então, sem dúvidas, as novas tecnologias, aqui de maneira geral, né, nós vivíamos, por exemplo, antigamente, eu gosto muito de falar isso na minha aula para os meus alunos, nós tínhamos alguns hábitos que foram se perdendo com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia. Vamos dar um exemplo bem simples. Todo final de tarde, onde é que as pessoas estavam antigamente? Estavam aonde? No meio da rua, não era? Conversando ali no meio de casa, na calçada. Estavam ali dialogando, jogando conversa fora. As crianças brincavam aonde? Brincavam também no meio da rua e ali arengavam, depois faziam as pazes, enfim, mas nós tínhamos histórias para contar. Hoje, de certa forma, essa realidade tem se modificado. Vamos dar um outro exemplo bem simples. Como é que era o horário das refeições na nossa época, da nossa adolescência? Né? Havia a possibilidade de eu dizer para o meu pai, não, pai, eu não quero almoçar hoje com vocês à mesa, não, vou almoçar no meu quarto. A gente não tinha nem coragem, não é mesmo, de falar sobre isso. Mas a gente começa a ver que a tecnologia ela vai sendo inserida nas nossas famílias, nas nossas relações, e nós muitas vezes não nos damos conta do impacto que isso traz para a nossa própria existência. E é muito interessante essa reflexão, porque se a gente for parar para analisar hoje, a nossa própria comunicação tem se tornado gradativamente, cada vez mais, uma comunicação virtual. Eu vejo casais, por exemplo, gente, parece uma coisa ilusória, assim, fantasiosa, utópica, mas eu vejo casais que se comunicam mais pelo WhatsApp do que se comunicam olhando nos olhos, né? E isso é um reflexo de como o ser humano tem perdido essa capacidade de usar a tecnologia a seu favor, né? Usar a tecnologia de maneira salutar, muito pelo contrário. Eles estão valorizando as coisas e estão usando as pessoas. Eles estão valorizando o ter em detrimento do ser. Hoje o que importa é o que eu posto nas redes sociais e não efetivamente quem eu sou. E aqui Frankl nos ajuda muito, viu, Dom Antônio, para nós refletirmos sobre isso. Sabe por quê, gente? Ele nos confronta, para mais do que nunca nós olharmos, e eu gosto muito de fazer esse exemplo, essa ilustração, e nós olharmos não apenas no espelho da aparência. O espelho da aparência é esse espelho que naturalmente todos nós olhamos, diariamente, né? Mas ele nos convida a olharmos o espelho da existência. E o espelho da existência nós não conseguimos maquiar. Não basta usar um filtro no meu celular ali, né, para poder mudar um pouco aquela imagem. Não basta uma plástica, uma lipo, né, silicone, não resolve o problema. Até resolve no espelho da aparência, mas no da existência eu não consigo maquiar. Ele revela quem eu sou. E é esse espelho que as pessoas estão tentando anestesiar antes de dormir. Nunca se consumiu tanto, já falei aqui, né, antidepressivo, ansiolítico, isso é, as pessoas estão tentando anestesiar a própria consciência. Elas estão cada vez mais perdendo a capacidade de pararem. E parar aqui não é ficar estagnado. Frankl vai dizer, o homem precisa de coragem para estar só. E esse estar só que ele nos traz é a capacidade que a gente tem de poder contemplar a nossa própria existência, contemplar o que eu tenho feito com a minha vida, como eu tenho exercido, sabe, os meus papéis, como eu tenho respondido ao chamado que a vida me faz. Ele diz algo muito interessante, olha, nós não devemos ficar perguntando o que esperar da vida. Na verdade, é a vida que nos questiona constantemente o que a vida espera de nós. E como cristãos, vamos usar um termo muito claro para nós, o que Deus espera de nós.